Nós somos ensinados que comunicação é sobre falar, sobre ter palavras corretas, sobre ser eloquente, articulado, convincente. Não! Não, não. Comunicação não é sobre o que você fala. Tem algo que ninguém te conta sobre comunicação. E esse algo Está destruindo o seu poder de influência diariamente. Bem-vinda, bem-vindo ao Diário do Fábio Fox. Hoje é sabadão, dia 28 de fevereiro de 2026. Eu quero falar sobre comunicação nesse diário e quero que você pegue papel e caneta, porque vai ser importante. A partir do que eu vou trazer para você, você vai ter saltos em comunicação, se é isso que você busca. Então, papel e caneta em mãos e bora lá. Muita gente fala ou comunica de uma forma irrelevante. E isso custa respeito e relacionamento. Reuniões onde ninguém ouve, discussões intermináveis, arrependimentos por falar demais. Não é sobre comunicar, é sobre não entender a psicologia por trás da comunicação. Filósofos de 2000 anos atrás já tinham descoberto exatamente como dominar qualquer conversa sem dizer uma palavra. Como ter as suas ideias respeitadas sem você precisar brigar por atenção? Como falar menos e ser mais ouvido? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Comenta o vídeo, compartilha o vídeo se fizer sentido para sua vida. E quando o assunto é comunicação, o grande lance é você atrair a atenção. Você fala, as pessoas concordam educadamente. E 10 segundos depois, alguém repete exatamente o que você disse e todo mundo acha genial. Ou pior, você está ali numa discussão familiar, seu coração acelera. Você sabe que você está com a razão, só que você perde a razão, não pelos argumentos, mas porque você perde o controle. Falar demais, justificar demais. Pareceu desesperado. E aqui está o que realmente acontece quando você perde a credibilidade. Você envia uma mensagem explicando sua decisão. 3 parágrafos. Detalhes. Contexto. A pessoa lê e pensa: por que que a pessoa está se justificando tanto? Deve estar errado. Ou você está ali numa entrevista de emprego e perguntam sobre a sua experiência. E você fala por 5 minutos imparáveis, lista tudo o que já fez. Quando termina, já foi mentalmente desligado da pessoa. Tem algo que ninguém te conta sobre comunicação. E esse algo está destruindo o seu poder de influência diariamente. Nós somos ensinados que comunicação é sobre falar, sobre ter palavras corretas, sobre ser eloquente, articulado, convincente. Não! Comunicação não é sobre o que você fala, é sobre principalmente o que você não fala, é sobre timing, controle, é sobre entender a psicologia de quem está ao seu redor te ouvindo. Os estoicos sabiam disso e dominavam isso como ninguém. Deixa eu te falar uma coisa que mudou a minha forma de comunicar. Eu falava muito no passado, muito, reunião de trabalho, reunião de negócios, eu sempre opinava. Qualquer discussão eu precisava vencer. Mensagem no WhatsApp, eu escrevia palavras intermináveis. E sabe o que que acontecia? As pessoas me evitavam. Ninguém me levava a sério. Quando eu tinha algo realmente importante para trazer, ninguém prestava atenção. Eu lembro de uma situação específica que acabou comigo. Uma apresentação que eu tinha que fazer. E eu trabalhei semanas no projeto. Tinha dados, gráfico, argumentos sólidos. E eu entrei no Zoom na reunião e apresentei, montei, falei por mais de 1 hora. Expliquei detalhes que ninguém pediu. Justifiquei decisões que ninguém questionou. Quando eu terminei, um silêncio. Um olhando para o relógio, outro olhando para o celular. E eu fiquei naquele espaço de: o que está acontecendo? Já aconteceu isso com você? Projeto negado.
Dias depois, uma outra pessoa apareceu, apresentou algo bem parecido com o meu. Rápido. Projeto aprovado na hora. Eu falei, mas ele fez a mesma coisa que eu, ele me copiou. Eu percebi que não era o conteúdo, era a comunicação. Temos dois ouvidos e uma boca para ouvir duas vezes mais do que falamos. Parece simples, parece até clichê. Quando você realmente entende o que está por trás disso, o seu jogo muda. Cada palavra que você fala é um investimento de atenção. E a atenção ela é um recurso finito. Pensa comigo. Você tem uma conta bancária de atenção com cada pessoa. Toda vez que você abre a boca, você faz um saque. Toda vez que você traz algo relevante, impactante, útil, você faz um depósito. Quando você gasta esse recurso com palavras vazias, justificativas, razões, explicações que ninguém pediu, você está dilapidando a sua moeda de influência. E aqui está a grande situação. A maioria das pessoas está no vermelho dessa conta e nem se dão conta. Sacam, 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 sacam e a conta está negativa. Por quê? Porque tem algo chamado operação de fachada. Querer aparecer sem necessidade, enviar mensagem enorme, como de uma linha resolvia. E quando precisa que alguém preste atenção, pelo fato da conta estar vazia, ninguém ouve. Isso já aconteceu com você? Percebe que quem tem um real poder de comunicação fala pouco, mas quando fala, todos param para ouvir? Os grandes líderes do mundo, professores que marcaram a sua vida, observe as pessoas que realmente influenciaram a sua vida. Não são pessoas que falam mais, são pessoas que falam posicionadas. Por exemplo, o Steve Jobs. Ele não fazia uma apresentação, enfim, de 3 horas. Ele fazia uma apresentação de 10, 15 minutos. O Warren Buffett, ele não escreve um relatório de 500 páginas. São cartas diretas que investidores do mundo inteiro esperam ansiosamente. O maior exemplo na África foi de Nelson Mandela, que não fazia discursos semanais. Ele escolhia o momento certo e quando abria a boca, o mundo parava. E aqui vem a primeira lição que eu preciso que você tome nota. O poder do silêncio é estratégico. Silêncio não é fraqueza, o silêncio é poder, mas não qualquer silêncio. Eu estou falando de silêncio estratégico. Existe uma diferença brutal entre silenciar e estrategicamente silenciar. Se você está numa conversa difícil, uma negociação de salário, uma discussão com um amigo ou amiga, com alguém da sua família, uma reunião, não importa. O instinto humano é preencher os vazios, porque o silêncio incomoda. E aí a pessoa fala, fala, justifica, explica, repete, e cada palavra extra dita está diluindo o poder. Esse é o grande lance. Se você entender isso, a neurociência moderna sabe disso e comprova. Silêncio cria desconforto. Quem preenche esse desconforto primeiro perde o jogo. E por que que isso funciona? Três razões psicológicas. Ó, o nosso cérebro, ele é programado para preencher vazios. Silêncio cria tensão. A pessoa do outro lado, ela começa a se questionar. Mas será que ele não gostou? O que está acontecendo? Será que eu falei alguma coisa errada? O que que ele está pensando agora? Segundo, quem fala primeiro numa negociação geralmente faz concessões, é automático. E o silêncio pressiona a pessoa a oferecer mais. Em terceiro, o silêncio demonstra controle emocional. Mostra que você não está desesperado, que você não precisa validação imediata. E isso é incrivelmente atraente e gera respeito. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você está numa mesa de negociação e você faz uma proposta. O cliente olha e fica em silêncio. 5 segundos. 10 segundos. O que que acontece? Se você é como 99% das pessoas, você vai falar, se justificar, vai trazer informações de excesso. Por que que isso acontece? Porque o cérebro odeia silêncio. E quando você abre a boca, você negocia contra você, sozinho, sem o outro lado precisar fazer nada. Agora vamos transformar esse cenário. Você faz uma proposta e fica em silêncio. Espera o cliente falar. Você mantém um contato visual. Respira tranquilamente. Espera. Adivinha quem vai quebrar o ciclo? Geralmente não é você. Um outro exemplo prático?
Ele te questiona o preço que você colocou na proposta. Ah, isso é caro. Normalmente a gente quer responder, né? Olha o que está incluso, justificando. Tem isso, tem benefício. Não faça isso. Não é justificar. Quando você justifica, você mostra a insegurança. O jogo é olhar para o cliente, 3 segundos de silêncio e abrir a boca. Entendo sobre o que você está falando. O que te faz se sentir assim? Primeiro silêncio, depois pergunta. Você transfere o peso da conversa de volta para o interlocutor e você recebe de volta o comando. Porque o segredo é quem controla o silêncio, controla a conversa. Quando você não tem medo do vazio, quando você pode existir confortavelmente na ausência de palavras, você transmite algo muito poderoso: confiança. Toma nota sobre o que eu vou te falar. Se não é para ser dito, não precisa ser feito. Basicamente, se você não tem que falar, não fala. Simples assim. O silêncio funciona em situações emocionais. Alguém te critica, seu instinto é se defender imediatamente, contra-atacar, justificar. Fique em silêncio, respira, olha para a pessoa, espera, aguarda. 9 em cada 10 vezes, a própria pessoa começa a recuar, porque o silêncio tem força, o silêncio tem poder, o silêncio ganha o jogo, o silêncio dá espaço para o outro refletir sobre o que ele disse, sem que você precise brigar. Esse é o grande lance. E eu te dou um desafio. Em uma próxima conversa que você tiver com alguém que for difícil, pratique pausas de 5 segundos antes de responder. Não importa quão desconfortável seja. Conte mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você responde. Parece simples, mas faça. Você vai se surpreender com o quanto você vai se descobrir sobre você mesmo em 5 segundos. E o mais importante, enquanto as outras pessoas estão falando, revelando, pensa, reflete, tenha filtros. O grande lance é usar o silêncio estrategicamente e falar posicionado. Toma nota, tem um sistema para isso. E é simples, tá? Que parece até bobo. Ao aplicar, você vai mudar o seu jogo. Antes de falar qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa mesmo, tá? Passe pelo filtro de análise. 3 perguntas. Isso é verdade? Não é o que você acha que é verdade. Não é a sua interpretação. É objetivamente legítimo. Você tem certeza? Se não tem, por que que vai abrir a boca para falar? Esse é o grande lance. A maioria dos conflitos começa porque alguém afirma opinião. E quando se afirma opinião, perde-se o jogo. É o automático. O piloto automático generaliza tudo, esperando concordância. Não espere que as pessoas concordem com você. Não espere que o mundo concorde com você. É necessário. Pergunte-se: eu preciso falar isso? Vai agregar algo? Vai resolver alguma coisa? Ou falar por falar, validação. Analise antes de abrir a boca se o que você quer é atenção, validação, ou se o que você vai trazer realmente faz uma real diferença na comunicação. Tem algo que eu aprendi. Se o comentário é desnecessário, fique calado. Se o que você vai falar, mesmo que seja gentil, mesmo que seja para agradar alguém, se não vai trazer algo que agregue ao que está na conversa, não fale, guarde. Esse é o grande lance da comunicação. E você melhora a comunicação quando você fala estrategicamente, quando você silencia estrategicamente, quando você se posiciona. Às vezes você envia a mesma mensagem e tem impactos diferentes. Se o que você falar não passa pelos filtros que eu estou trazendo, não fala. O grande lance é você saber se posicionar. Esse é o ponto. Vivemos num mundo onde todo mundo fala sobre tudo o tempo todo.
Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, reuniões intermináveis, fala, 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 fala. 99% sem significado real. Quando você começa a filtrar, quando você fala o que realmente importa, você tem o poder da tua palavra e as pessoas passam a prestar atenção. Eu vou te dar um exemplo prático de como que você usa isso. Imagina o cenário você com a família, num grupo de WhatsApp. Alguém posta algo, seu instinto é ir lá e corrigir a pessoa. Cara, não faça isso. É fake news? Ah, é. Alguém postou alguma coisa que é irrelevante? É. Por que que eu vou comentar? Por que que eu vou discutir? Cara, pra quê? Sem criar conflitos. Resultado: você economiza energia, você mantém a paz. Vou dar uma outra situação. Você está numa reunião de trabalho e o colega apresenta uma ideia que você acha fútil. Aí o seu instinto é questionar aquilo, apontar problemas. Faça o filtro. Cara, eu sei que tem falhas. Provavelmente tenha falha, sim. Aí você faz o seguinte: mas será que se eu falar agora, eu não vou prejudicar esse meu colega? Será que eu não posso chamá-lo no privado e falar com ele? E como fazer isso de uma forma sutil, em que a pessoa não se sinta ofendida? Esse é o grande lance. Ou seja, você espera o momento adequado, a sua observação e o seu posicionamento vem como recomendação e apoio, entende? Por exemplo, você está ali com o seu parceiro, parceira, ele ou ela fala algo que te fere. E aí você quer revidar imediatamente, quer ganhar a discussão. Faça um filtro. Será que o que eu vou falar vai magoar? Será que o que eu vou falar vai ajudar? Será que é necessário falar? Será que eu estou emocionalmente preparado para falar? No calor da emoção, falamos coisas que podemos nos arrepender pelo resto da vida. Se posiciona, que as suas palavras gerem poder, que as suas palavras transformem vida. Por exemplo, nas redes sociais, alguém posta alguma coisa que você quer comentar sobre política, sobre futebol, sobre religião. Para que comentar? Por mais que você sinta que tenha razão, é necessário. Será que o outro vai mudar de opinião? Não. Então, mesmo sendo gentil, mesmo indo lá, comentando algo, o seu resultado é negativo, você não comenta, você economiza energia mental para coisas que realmente importam. Essa é a diferença. Não é sobre reprimir as pessoas ou a comunicação, é sobre escolhas. É sobre posicionamento, é sobre pensar antes de agir, porque agir depois de pensar já era. Eu tenho um desafio para você. Durante a próxima semana, sempre que você for postar algo, falar algo, enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou participar de uma reunião, pause e use três filtros. O que eu vou falar é legítimo? É necessário? Vai de fato ajudar alguém? Do contrário, não fale. Se você aplicar filtros para a sua fala, você vai perceber que você, em comunicação, vai evoluir. E aí, para finalizar, você aprendeu quando não falar, quando silenciar e quando se posicionar. E para finalizar esse vídeo, como transformar qualquer discussão em uma conversa produtiva? Tem uma técnica, tá? Preste atenção e toma nota, por favor, é importante. Nunca diga você está certo ou você está errado. Nunca coloque certo ou errado na conversa. Pergunte. Quando você faz uma afirmação, você cria resistência. Principalmente se a pessoa discorda. O ego ativa, as defesas sobem, a pessoa para de ouvir e começa a se preparar para contra-atacar. Mas quando você faz perguntas, você ativa a curiosidade do cérebro, você convida a reflexão, você coloca a pessoa ali como alguém que está descobrindo. Olha a diferença prática. A sua ideia não vai funcionar por causa disso, disso, disso. Não, você fala, como é que você acha que se funcionaria se tivesse assim, assim, assim? Em vez de você afirmar, isso aí tá errado. Não, pergunta, o que é que te faz pensar assim? Me ajuda a entender. Entende a diferença? Tirar a afirmação e colocar pergunta. Esse é o grande lance. Entende a diferença? Mesma intenção,
Mesma mensagem por trás, mas o efeito da pergunta ao invés da afirmação é oposto. Tem psicologia por trás disso. É fascinante. Quando alguém te diz que você está certo ou errado, o cérebro entra em defesa. Literalmente. Estudos de neuroimagem mostram que regiões ligadas à ameaça e sobrevivência cerebral se ativam diante de uma afirmação. Mas quando é pergunta, o cérebro ele entra em modo de resolução de problemas. E aí a pessoa se torna colaboradora da pergunta e não competidora. Esse é o grande segredo. Então, para você ter resultados em comunicação, ao invés de fazer afirmação, faça perguntas. É isso. Por hoje eu fico por aqui. Se esse vídeo fez sentido, mais uma vez eu te peço, comenta, compartilha, se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para alguém que você sabe que precisa dele para melhorar a comunicação. É sobre isso. Comunicar não é falar. Comunicar é principalmente escutar. Forte abraço e até o próximo diário.